Olá, pessoal. Iniciamos então a aula número 5, a partir do exemplo número 7. Neste exemplo, nós temos um forno esférico a vácuo, com sua temperatura de parede de 500 Kelvin, por exemplo, aqui de formato esférico, e recebe um corpo negro cúbico, um pequeno cubo com o lado de 0,10 metros, 10 centímetros. O cubo, para fazer alguns cálculos, nós vamos colocar o material, cubo de grafite, com massa específica de 220 kg por metro cúbico, calor específico de 700 joules por quilo Kelvin. Nós vamos calcular então o que ele absorve, o que ele emite e como varia a sua temperatura a partir do tempo inicial. No primeiro caso, nós vamos considerar um cubo a 500 Kelvin. Lógico que 500 Kelvin tal cubo e 500 Kelvin tal forno, então eles estão em equilíbrio, né? O balanço de energia no cubo nos daria absorção menos emissão, massa do cubo, calor específico do cubo, derivada de temperatura do cubo em relação ao tempo, é o termo de inércia, né? Então, se a absorção for maior, a temperatura aumenta, se for menor, a temperatura diminui. Isso é o balanço. Nesse caso, como está em equilíbrio, a derivada é nula, temperatura, ele não vai alterar mais sua temperatura, então a absorção é igual à sua emissão. A emissão nós aprendemos a calcular lá na teoria do corpo negro, a partir da integração da equação de Planck, né, da distribuição de Planck, ou da equação de Stefan Boltzmann, né, e sigma t na quarta, né, então sigma é 7 10 a menos 8, vezes a área do cubo, que é 6 vezes, né, 10 por 10, então 10 a menos 2, 10 a menos 2 metro quadrado, né, vezes 500 na quarta. Isso, vendo as unidades, aí vai dar 212,6 watts, né? Bom, quanto ele absorve? Ele absorve o mesmo tanto que emite, logo a absorção também é igual a 212,6 watts. Uma outra maneira de se calcular a absorção, né, seria considerar a irradiância que vem das paredes do forno. Então, a taxa de radiação incidente sobre o cubo, né? A intensidade incidente vem da superfície do forno, né, com um ângulo θ variável aqui, né, sobre uma superfície particular do cubo. Então, a intensidade seria sigma ts na quarta sobre π, já que é difusa, né, corpo negro. Esse cálculo aqui daria 1.128 watts por metro quadrado de estero radiante. Então, a irradiância, que é um fluxo watt por metro quadrado, seria a integração em todo o hemisfério, né, sobre o cubo. E isso seria a intensidade incidente, cosseno de θ para a projeção da área, seno de θ de φ, como já falamos, é o ângulo sólido elementar, né? Então, vamos integrar o θ de 0 a π sobre 2, o φ de 0 a 2π, né? Não tem nada que dependa de φ, então já executando a integral externa, 2π, né? Resta a integral interna, né, que dá cosseno ao quadrado de θ incidente. Tá? O meio aqui aparece quando nós substituímos aqui, nós temos que fazer a substituição de variável, o du, né, como aprendemos lá no cálculo, isso dá um meio, né? Então, na verdade, fazendo a integração, cosseno ao quadrado de π sobre 2 dá zero e cosseno de zero dá 1, né? Então, dá menos 1 aqui. Temos o sinal negativo por conta da integração, quando mudamos as variáveis. Então, isso seria, como já poderíamos esperar, π vezes a intensidade incidente, né? Como a intensidade incidente é sigma ts na quarta sobre π, então resta sigma ts na quarta, que é 3.544 watt por metro quadrado, né? Pegando aquele valor multiplicando por π, dá isso aqui, né? Quanto é o fluxo total absorvido a taxa total absorvida pelo cubo? Basta multiplicar pela área, são 6 áreas de face, então isso dá 212,6 e, logicamente, tem que dar exatamente o valor calculado no item anterior, mas é uma forma diferente, né, porque lá no slide anterior calculamos a absorção em função da troca térmica e aqui calculamos a absorção em função da radiação incidente, né?
Então, isso é para o item A enquanto está com o cubo em equilíbrio, né? No caso do item B, nós vamos colocar um cubo a 300 Kelvin enquanto o forno continua a 500 Kelvin, né? Então, quanto que ele emite? Ele emite obedecendo lá a lei de Stefan Boltzmann, a integração da lei da distribuição de Planck, né? Então, repetindo o cálculo, isso dá 27,6 watts, né? A absorção para o cubo é a mesma, porque o forno está na mesma situação, o que chega sobre o cubo é absorvido e pronto, ele é um corpo negro, né? Então, a absorção é 212,6 watts, né? Com isso, colocando agora os termos do balanço, o termo de inércia não é mais nulo, mas a diferença entre absorção e emissão, e ele vai ficar em 185,1 watts, né? Esse é o que é o resultado líquido do que ocorre no cubo. Como é que varia a temperatura? Bom, depende de como é esse cubo, né? Então, o cubo tem uma massa, né, de 0,01 metro cúbico vezes 2.200 kg por metro cúbico, então isso vai dar 2,2 kg vezes o calor específico, né? Então, essa é a massa do cubo. Se ele fosse preenchido com ar, simplesmente uma casca, né, metálica preenchida com ar, então seria diferente. E aqui está então as propriedades do material do cubo que vão ter como resultado o quanto a temperatura vai avançar inicialmente. Então, inicialmente a derivada vai ser, né, aqui trocamos watt por joule por segundo, né, e simplificamos, então dá 0,120 kg por segundo, né, Kelvin por segundo, né, 0,120 Kelvin por segundo, né. Então, essa é a variação, ele vai sofrer um aquecimento, né, a derivada vai diminuir com o tempo, né, até zerar a derivada, até entrar em equilíbrio. No item C, fazemos algo parecido, repetimos, a temperatura agora é de 700 Kelvin, é mais alta do que a temperatura do forno, que continua em 500. Então, com isso, a emissão, repete-se o cálculo da emissão, dá 816,8 watts. Com a absorção é sempre a mesma, porque o forno está na mesma situação, de 500 Kelvin, 212,6 watts. Então, a diferença é de menos 604,2 watts, quer dizer, ele vai sofrer o resfriamento, por isso está com sinal negativo, né? Usando aqui o 1540 joule por quilo, que é a capacidade térmica do cubo, então nós temos 0,392 Kelvin por segundo. Esses valores mostram que aqui ele vai se aquecer, aqui ele vai se resfriar, até buscar o equilíbrio, né? Então, isso mostra como é que reage o corpo negro. Bom, depende da sua temperatura, da situação em que ele se encontra, ou finalmente depende de um balanço térmico, né? Não se pode dizer que ele vai emitir toda a energia que possui, isso é o primeiro pensamento que chega, mas não é assim. Você tem que fazer um balanço térmico no cubo, né? Se tiver convecção, se tiver condução, faça um balanço térmico, né? E outra curiosidade, um outro detalhe, é que as taxas de variação, as taxas iniciais de variação de temperatura não são iguais. Por que que não são iguais? Simplesmente porque na radiação nós temos não linearidade, por exemplo, temperatura na quarta. Então, temperatura na quarta 700 é diferente de temperatura na quarta de 300, né? Então, ele aqui está emitindo muito, a diferença, ele está emitindo inicialmente muito mais, né? E com isso ele vai mais, parte com a derivada maior, negativa, mas em módulo maior, né, do que essa aqui. Isso por causa da não linearidade. Vejo que foi escolhido aqui de acordo que a diferença de temperatura é de 200 Kelvin sempre, mas a temperatura tem que ser usada na quarta potência, então é esse a diferença. Esse exemplo, então, foi concebido exatamente para mostrar como funciona essa parte de absorção e emissão do cubo, de uma superfície qualquer, né? E sempre lembrando que o corpo negro absorve tudo o que incide e emite segundo a lei de Stefan Boltzmann, sigma A na quarta, ou de Planck, né? A distribuição de Planck, se for espectral, né? Vamos ao próximo slide, então. Bom, deixamos então o conceito lá, o corpo negro, né? Já vamos evoluir, vamos
agora tratar de superfícies não negras ou reais, que é o que nós encontramos normalmente na prática, né? Então, o que nós vamos fazer é definir as propriedades dessas superfícies, né? E sempre em comparação com uma superfície ou um corpo negro, né? Uma superfície negra ou um corpo negro. No geral, né, para abrir claramente o que vai ocorrer, nós temos 4 possibilidades. Nós podemos falar de uma emissividade, né, uma emissividade total, né, quando ela percorre ou inclui todo o espectro. Podemos falar de uma total, quando podemos falar de uma espectral, quando se trata de um determinado comprimento de onda. Isso são praticamente adjetivos, né? Se podemos falar em direcional, estamos considerando uma direção particular, ou hemisférica, se são todas as direções em conjunto. Então, o que é direcional está mais ou menos relacionado a essa figura, e o que é hemisférica a essa figura, né? Essa outra aqui, né? Começando pelo mais detalhado, que seria a emissividade espectral direcional, lá do Encropera de Witt, que é a 1230, né? Então, ele usa uma simbologia um pouquinho diferente do Siegel-Howell. Então, é epsilon lambda θ. Epsilon lambda θ é o nome da variável. A dependência está dentro do parênteses. Ele pode depender de lambda, de θ e de φ e da temperatura, tá? Então, é bastante detalhado. E ele é calculado comparando-se a intensidade de radiação emitida no comprimento de onda lambda, direção θ-φ, e temperatura T, a temperatura da placa ou da superfície, e o que emitiria o corpo negro, a superfície negra, na mesma temperatura e no mesmo comprimento de onda, né? E λb de T seria a distribuição de Planck, né? Dado pela distribuição de Planck, né? Esses parâmetros, esses valores são medidos em laboratórios em geral, né? Mais tarde falaremos sobre isso. Uma segunda emissividade é quando se tem a integração no espectro. Então, ela se chama emissividade direcional. O total não precisa ser mencionado, já se subentende que é total. Isso dado pela equação 1231. Então, epsilon θ, perdeu aqui o índice lambda, porque é outro nome, a variável é emissividade direcional. E essa emissividade direcional é a intensidade, ainda estamos falando em direcional. Intensidade emitida na direção θ-φ, né, a temperatura da placa da superfície é T, e B de T. E B é simplesmente σT² sobre π, né, já não é mais espectral, é total, né. Também temos, né, a emissividade espectral hemisférica, né, mas não preciso mencionar isto, só a emissividade espectral é o epsilon lambda, né. Epsilon lambda, aqui já, quando se fala em hemisférica, já temos em mente, né, esta figura, né, e em todas as direções aqui, né. Então, neste caso aqui, compara-se a emitância, ou poder emissivo espectral, e a emitância, o poder emissivo do corpo negro, todas as direções incluídas, no comprimento de onda, no mesmo comprimento de onda e na mesma temperatura. Então, estes são 3 valores, vamos ao valor, né? Antes, porém, o quarto valor é a emissividade simplesmente, antes, porém, tem uma relação entre epsilon lambda e epsilon lambda θ, né? Epsilon lambda aqui e epsilon lambda θ aqui. Então, para chegar até ela, partimos da definição ali do epsilon lambda, a última que vimos. As emitâncias são calculadas através de integração das intensidades, está aqui, né? Integração direcional, cosseno, seno de θ de φ, né? A intensidade medida pela superfície, a intensidade medida pela superfície negra, tá? E daí vamos trabalhar essa expressão, aqui a parte de cima continua idêntica, a parte de baixo, como a intensidade emitida pela superfície negra independe de ângulo, ela é retirada da integral, né? E a parte, então, a parte da integral aqui dá simplesmente π, já calculamos isso, dá π,
né? Então, continua a integral superior e a parte inferior fica sendo π vezes I lambda, né? B, que é o próprio lambda B que está aqui, né? Então, π vezes lambda B, ele vai ser colocado dentro da integral, porque ele não muda com a direção, por isso ele pode entrar aqui, né? O π ficou fora, né? Então, ele entra aqui na integral, e essa relação I lambda E por I lambda B é simplesmente o epsilon lambda θ. Então, com isso, nós temos uma relação entre epsilon lambda e epsilon lambda θ. Se tivermos o epsilon lambda θ, podemos fazer uma integração espacial, né, direcional aí, e chegar ao epsilon lambda, né? Então, essa é a relação entre os dois. Por último, a emissividade total hemisférica, ou simplesmente emissividade, né, que é a relação entre a emitância total e a emitância da superfície, a emitância total da superfície negra, ambas a mesma temperatura, né? Então, nós podemos trabalhar um pouco mais isto e substituir o E lambda por E lambda, né? E lambda, que é a emitância espectral, né, de zero a infinito, integrando, e na parte inferior também. Na parte inferior, nós sabemos que isso dá sigma t na quarta, é a emissão do corpo negro, né, a emitância do corpo negro, em watt por metro quadrado. Então, isso pode ser colocado da seguinte forma: o que muda daqui para cá é que nós vamos substituir E lambda por epsilon lambda E lambda B. Então, essa é uma relação que nós vamos usar bastante. Epsilon de t é igual a epsilon lambda, é uma relação entre os dois, né, a partir dessa integração espectral. Tá? Então, aí temos os 4 emissividades apresentadas, né? E vamos usar de acordo com a necessidade, né? Para complementar, para deixar mais claro, nós colocamos aqui um gráfico na abscissa ao lambda, na ordenada a emitância espectral, epsilon E lambda. A curva do corpo negro é uma curva que nós já conhecemos, né? Vai até um ponto aqui, ela continua, né? E então, essa curva é o E lambda B, né? E uma curva qualquer aqui de uma superfície real, né, genérica, de uma curva E lambda, né, emitância espectral de uma superfície qualquer. Tá? Então, se tomarmos aqui lambda 1, traçamos a vertical, ela parte do ponto A, passa pelo ponto B e vai até o ponto C. Então, quem que seria epsilon lambda de lambda 1t? Né? Graficamente, epsilon lambda de lambda 1t seria o segmento AB, ou a altura AB, dividido pela altura AC. AB sobre AC. Né? Então, seria o epsilon lambda de lambda 1. Epsilon lambda, como já falei, o nome da variável. Né? No lambda 2, temos os pontos D, E e F. Então, o epsilon lambda de lambda 2, né, para a mesma temperatura, seria a altura DE pela altura DF. Então, isso são valores espectrais, né? Se nós quisermos a emitância, simplesmente a emitância da superfície em questão, né, dessa área 1 aqui, da superfície inferior, então teríamos que integrar, né, a área achurada ali em verde, né, então a área sobre a curva E lambda, dividido pela área total, que é que é o E lambda, a área sobre a curva E lambda B. Né? Então, a área 1 sobre a área 2. A área 2 é toda a área aqui, né? Só que aparece, ela está por trás aqui também, a área total sobre a curva que continua. Né? O meu desenho para aqui, mas continua. Né? Então, isso seria o E lambda. Né? O epsilon lambda, a emitância, né? A própria emitância. Podemos ainda traçar um outro gráfico em que temos a emissividade espectral em função de lambda, né, a curva genérica. A primeira curva é uma reta horizontal
com valor unitário. Isso é o próprio corpo negro por definição, né? Então, ele teria uma emissividade 1 por definição, lógico, né? Então, eu pegaria uma superfície qualquer 1, azul aqui, e ela tem essa curva. A emissividade espectral varia com lambda. Ou uma superfície 2, que emite menos, né? Superfície 2 que emite menos. Mas a superfície 2, ela tem um comportamento um pouquinho diferente da superfície 1, qualquer, né? E as duas possuem emissividade que varia com lambda. Aqui nós vamos introduzir o conceito de superfície cinza. Então, uma superfície cinza 1, né, é uma superfície que tem como particularidade ou como propriedade uma emissividade espectral que não varia com lambda, né? Então, epsilon lambda não varia com lambda. Ela pode ser a número 1, pode ser a número 2, pode ser outra número 3, qualquer uma aqui no meio, né? Sua particularidade ou sua propriedade que não varia com lambda. Então, se nós colocarmos isso na equação anterior, do slide anterior, né, que relaciona epsilon lambda com epsilon para uma superfície cinza, como isso não varia com lambda, o epsilon lambda cinza é constante, né? Então, isso dá a própria integral E lambda B de lambda, que é sigma d na quarta, ou seja, o epsilon cinza é igual a epsilon lambda cinza, só para demonstrar isso, né? A gente já tinha assumido essa situação, né? Então, assim nós tivemos as definições de epsilon, de emissividades diversas, né? Você vai encontrar em alguns livros, e depois nós vamos abordar isso mais detalhadamente quando chegarmos na parte da teoria eletromagnética, né? E aqui nós temos uma emissividade direcional, né? Total direcional, melhor, direcional, né? E aqui embaixo temos o ângulo, né? Então nós vamos descobrir, né, que isolantes elétricos, né? Porque isolante elétrico, estamos falando de térmico, porque nós temos campos eletromagnéticos. A interação do campo com o material, né, é diferente em condutor e isolante elétrico. Então, o isolante elétrico, ele, em geral, né? Em geral, ele é um material, isso aqui é o ângulo θ, para lembrarmos, né? Θ em relação ao normal. Então, ele é um material que emite bem, né? Nós estamos falando aqui de área projetada, estamos falando da propriedade, da intensidade em si, né? Ele emite bem em baixos ângulos, a direção normal, e essa emissão diminui à medida que nos aproximamos da rasante, de ângulos maiores, né? Então, baixa essa emissão. Já os condutores elétricos, eles são, né, maus emissores, né, e com o ângulo eles aumentam um pouco. Nós vamos estudar mais isso aqui mais adiante. O que nós estamos dizendo aqui praticamente é que ele emite menos, então ele reflete mais. Claro, o metal polido ele é muito refletor. Lembra de alumínio, ouro, né? Prata, cobre, se você é um polimento, ele reflete mais, quer dizer que ele absorve menos, emite menos, mas isso é outra história que nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, seguindo aí ainda a parte de emissividade, nós temos a figura 12.7 do Incropera e DeWitt, né? Então, epsilon lambda n. Epsilon lambda é a emissividade espectral na direção normal, né? Então, a emissividade espectral na direção normal para vários materiais, em função do comprimento de onda. Então, aqui temos aço inox oxidado, né? Isso é um pouco genérico, oxidado, né? O que seria o oxidado? Mas aqui domina, então, a parte do óxido, né? Porque ele passa a ser um material de emissividade elevada, que não muda muito com o comprimento de onda, a não ser lá em cima, a partir dos 10 micrômetros, né? Essa linha azul aqui, né? Se for feito um polimento, a emissividade baixa, né? E baixa e também decresce bastante com o aumento do comprimento de onda, tá?
Se pegarmos carbeto de silício também chamado de SiC, né? A 1000 Kelvin aqui, as temperaturas são dadas. A 1000 Kelvin, esse material é usado em fornos, é um material bastante resistente a alta temperatura e um pouco isolante, então ele tem aplicação bastante grande em fornos, né? E então ele tem emissividade razoável, né? Entre 0,6 e 0,8, né? Varia um pouco, não muito, né? Tungstênio, né? Tungstênio de filamento de lâmpada, por exemplo, né? Nós falamos que a lâmpada de tungstênio tem baixa eficiência, então ele tem uma emissividade que não é tão alta assim, né? É polido, então ele está em torno de 0,04 a 0,5 aqui, né? Nessa parte visível, né? E depois cai um pouco para 0,2 menos, né? Isso a 2.800 Kelvin, né? Praticamente um filamento. Se for mais baixo, ele muda um pouco a temperatura, né? Então muda um pouco, né? Isso aqui, então, é medido em determinados equipamentos de laboratório, variando a temperatura e fazendo a varredura espectral aqui para medição. Mais tarde falaremos sobre isso. L2O3, alumina, 1400 Kelvin, também é usado, é um material usado em forno, né? É refratário, tem. Então, no visível, ele tem baixa emissividade, essa emissividade aumenta muito, né? Chega praticamente a 1, tem caso aí de alumina pura que vai a 1, né? Lá em cima, né? Um ponto aqui que vai até 1, e então muda bastante, né? Longe de ser uma superfície cinza, né? Bom, passando para a figura seguinte, e a figura seguinte ela é uma integração espectral, então nós temos a emissividade normal, né? Normal em função da temperatura, quer dizer, nós vamos ter que fazer uma integração espectral, né? E pegamos, por exemplo, o carbeto de silício, né? O carbeto de silício aqui a conta era feita para 1000, né? 1000, né? Então ele tem que ser mais ou menos a média lá de cima. O que dá para ver aqui? Que à medida que a temperatura aumenta, a emissividade diminui, né? De onde vem esse comportamento? Esse comportamento vem da distribuição de Planck. À medida que a temperatura aumenta, os comprimentos de onda menores terão mais peso no cálculo da integração. Então, note que aqui, quando se vem na direção do visível, né, a emissividade cai. E isso é mostrado aqui. A emissividade cai à medida que a temperatura aumenta, né? O aço inox, onde está o aço inox aqui, temos um aço inox variando de 0,8 praticamente. Então aqui ele não muda muito, mas aqui ele está a baixa temperatura, aqui esse gráfico aqui, é uma região de 700 e pouco aqui, né? Quase 800 para 1.300, né? Então ele aumenta, quer dizer, ele está vindo daqui para cá, né? Esse gráfico é invertido aqui, né? Então, quando eu aumento a temperatura, quando se aumenta a temperatura, busca-se comprimento de onda menores e se prioriza essa região do gráfico aqui, né? Tá? O polido também mostra isso, né? Mais claramente, né? Porque aqui ele está a 800, né? Então, à medida que vai aumentar aumento do comprimento de onda, baixa a emissividade, e à medida que aumenta a temperatura, aumenta a emissividade. Quer dizer, ele está fazendo o caminho inverso aqui, né? Baixo comprimento de onda aumenta a emissividade, e a distribuição de Planck mostra isso. Baixo comprimento de onda aumenta, né, a energia emitida, então prioriza essas regiões aqui, isso aqui passa a mandar no resultado final, então a curva sobe. Idem para o tungstênio, um gráfico está relacionado com o outro, né? Isso é importante entender, né, como funciona. Nós temos exemplos em seguida para demonstrar. Nesta última figura, figura 12.18, temos aqui na horizontal, né, a emissividade normal e de alguns materiais, né? Então, mais ou menos a região de abrangência, né? Por exemplo, começando aqui pelos metais muito polidos, né?
folhas, filmes metalizados, então são baixa emissividade, né? Metais como ouro, baixa emissividade. Isso aqui é 0,1, então aqui é 0,0 alguma coisa, né? 0,02 por aí, né? Então uma faixa de abrangência, né? Todos abaixo de 0,1, né? Metais polidos, aí entram outros materiais, né? Que já não alcançam um polimento tão bom, né? Um pouco mais, né? Os metais sem limpeza, note que à medida que o metal que começa a haver deposição de dióxido, poeira ou alguma coisa sobre o material, ele não é mais tão refletor, dizendo de outra forma, né? Então ele não absorve tanto, não emite tanto, né? Então ele quer dizer, ele começa a emitir mais, melhor dizendo, né? Então, aqui já é uma faixa, isso está de acordo com o livro, né? E é muito abrangente, né? Uma faixa muito abrangente porque o termo é genérico, é sem limpeza e não polido. Quanto sem limpeza e quanto não polido, né? Mas vamos seguindo. Aqui temos metais bem oxidados, né? Uma faixa muito ampla, né? O que é oxidado aqui? Qual material? É aço com ferrugem, né? Com oxidação forte, né? E então ele varia de 0,03 a 0,03 até 0,7, né? Os óxidos, né? Óxidos metálicos, óxido de ferro, e aí placas cerâmicas, materiais cerâmicos, né? As cerâmicas em geral, tem essa faixa grande de abrangência, né? Mas eles já vão para o lado da maior emissividade, né? É claro, isso tudo também depende da temperatura, como vimos no gráfico anterior, né? Carvões e grafite já estamos lá para o valor mais à direita aqui, né? 0,7 a 0,90 alguma coisa, né? 93 por aí, também um pouco genérico. Minerais e vidro também bastante elevado, né? Vegetação, água e pele, isso é temperatura ambiente, logicamente, né? Então a emissividade é alta, né? Bastante alta. E as tintas especiais e acabamentos anodizados, isso aqui já são materiais desenvolvidos para se obter uma alta emissividade, então se consegue valores bastante elevados. A ideia dessa figura é mostrar que metal para não metal aumenta-se muito a emissividade. Que é que metais, em geral, baixa emissividade, não metais, alta emissividade. Essa é a ideia geral, né? Mas valores mais precisos tem que buscar que material que é o seu estado e, né, alguém deve ter medido e informe, publique esse resultado. Então, essa seria a parte de emissividade, né? E estamos, então, indo para o encerramento dessa aula, né? Agradeço a atenção. Lembre que é muito material, né? Que se acumula, é bom dar uma boa lida e praticar um pouco, né? Então, até a próxima e muito obrigado pela atenção.